Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começando mais um Talkenização para vocês. Assunto novamente importantíssimo. Vamos falar um pouco da Bcrypto hoje, o papel da Associação Brasileira de Criptoeconomia no mercado cripto, com a parte de tokenização, com as criptomoedas. Vamos saber qual que é realmente o papel da Bcrypto. Por isso, eu trouxe aqui o presidente da Bcrypto, Bernardo Surur. Falei certo, né, Bernardo? O sobrenome. Falou Então certo, tá, seja bem-vindo ao Tokenização. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu estou ansioso por esse bate-papo, tenho certeza que vai ser incrível. Vai ser incrível. Se apresenta aí pro pessoal conhecer um pouco de você, da sua trajetória, quando você começou no mercado cripto, conta um pouquinho pra gente. Legal, Flávia. Bom, minha trajetória na Bcrypto se deu ali em 2018, né? Eu fui um dos membros fundadores na época da associação. Muito prazer ali em juntar inicialmente com 4 players, né, no mercado, a fim de lutar em defesa do setor, um setor extremamente novo em 2018, né? E estava em beira de um novo inverno cripto, né? Que foi o inverno de 2018, foi um inverno bem forte. E ali naquele momento, né, o mercado entendeu que precisava de uma associação, entendia que era necessário unir forças em prol de lutar pelo setor inteiro, pelo bem maior. E ali nasce em 2018, né, a Bcrypto. Minha trajetória acompanha isso como um dos membros fundadores. Fiquei como chairman da associação até 2020, né, quando nós fizemos a entrega da autorregulação, a primeira autorregulação do mundo em cripto, né? Isso foi um marco histórico não só para o setor brasileiro, mas para o mundo todo. Antes existiam iniciativas, existiam até princípios de regulação, como já estava sendo aplicado no Japão, na Suíça, mas ainda nenhuma entidade do mercado tinha construído uma autorregulação antes da própria regulação existir. Ali em 2020, quando eu fiz essa entrega, quando nós conseguimos ali com os associados, que na época eram apenas 6 nesse momento, então a associação começa com 4, em 2020 é 6, a gente passa a entrega essa autorregulação e ali eu me afasto do próprio cargo como chairman, né, e decido me dedicar puramente a outros assuntos. Eu retorno à associação no início de 2022 como diretor e agora em 2023, né, no início de 2023, assumo o cargo de diretor-presidente, voltando ali para uma das minhas grandes paixões, estar aqui na Bcrypto e ajudando todo o setor. Antes disso, antes da Bcrypto, eu vinha do mercado financeiro, mercado de infraestrutura de mercado financeiro, trabalhei ali na CETIP, na B3, ajudei na fusão da CETIP com a BVMF, criando a B3, sempre no mercado de capitais, sempre no mercado financeiro. E ali, em 2018, eu decidi que, ao conhecer a tecnologia blockchain, ao conhecer a sua história, que há muito tempo eu já vinha acompanhando, né, por fóruns, por tudo, pela internet, né, desde 2013 eu venho acompanhando, eu decidi... 2013? Desde 2013. O que acontece? Eu sou formado em tecnologia e economia, né? Economia não posso dizer que sou formado, porque nos últimos semestres minha filha nasceu e ali eu tive que interromper a faculdade. Mas era a minha segunda faculdade, né? Então, na primeira faculdade eu sou formado em tecnologia. Tecnologia sempre foi uma paixão. Eu sempre estive muito ligado à tecnologia, à inovação, a tudo que ela traz. Então, frequentemente eu frequentava fóruns, canais, para entender de tecnologia o que estava sendo desenvolvido. No exato momento que eu vi a tecnologia blockchain, né, ali primeiro pelo Bitcoin, eu achei incrível a tecnologia. Mas veja, eu não achei incrível pelo fato dela ser uma tecnologia voltada a meio de pagamento. O que eu achei incrível foi pelo fato dela ser uma tecnologia completamente descentralizada. E eu falei naquele momento, nossa, isso pode mudar o jogo da tecnologia completamente. Até então, naquele momento, eu não via aplicabilidade econômica. Eu via aplicabilidade tecnológica, né? Ao decorrer do tempo, eu fui começando a entender ali a aplicabilidade. Em 2016, mais ou menos, eu falei, olha, isso pode mudar o jogo. Isso de fato pode mudar o jogo. O poder dele de fracionamento e eu conhecendo o mercado de capitais, trabalhando em infraestrutura de mercado de capitais e do mercado financeiro, eu falei, nossa, isso pode mudar muito o jogo, isso pode mudar completamente o modelo de funcionamento do sistema financeiro e do mercado de capitais tradicional. E já está mudando, né? Já está mudando. Isso foi em 2016, mais ou menos, ali quando o Ethereum começou a ganhar mais força, né? E ali em 2017, eu observando o mercado após fusão, e em 2018 eu decidi pular aqui de cabeça no mercado cripto brasileiro. Eu falei, agora é o momento, acredito que eu tenho muito a contribuir para essa evolução, então eu vou pular de cabeça. E aí eu pulei de cabeça em 2018, né, entrei na primeira empresa, que foi o mercado Bitcoin, como diretor de compliance, estruturando toda a estrutura de compliance de uma exchange, né,
naquela época era a maior da América Latina, justamente instalando práticas de compliance e de prevenção à lavagem de dinheiro e de governança no geral, preparando, vamos dizer assim, o que seria, estruturando a empresa para o que seria a nova governança que o mercado precisaria, né? Em 2018, nesse mesmo ano, eu observo diversos pontos e diversas dores que eram intrínsecos não à empresa, mas ao mercado no geral, e ali, voltando aí ao ponto, foi ali que eu me juntei com o Canhada, né, com o Canhada Foxbit, enfim, outros empreendedores e outros executivos na época do mundo cripto, para conversar e discutir sobre tirar do papel uma associação que era tão necessária. E qual o papel da associação, assim, no mercado, para as pessoas entenderem? O que a associação faz desde o início? Porque você falou ali que a associação começou em 2018, né? Eu entrei no mercado em 2019. E eu entrei no mercado e o clique para mim, assim, né? Eu me apaixonei também por blockchain. Quando eu entendi blockchain, eu falei, cara, o negócio que apaixona a gente é a blockchain, né? Então, tudo é possível graças à blockchain. Aí eu me apaixonei e aí eu comecei a ver também várias coisas do mercado, como várias pessoas sendo afetadas por golpes, por pirâmides, por desconhecimento do mercado, por não saber aonde procurar informação. E você veio bem antes, então você sabe que era difícil encontrar informação no mercado. Hoje a gente tem informação para tudo que é lado. E aí que eu resolvi também trabalhar com educação no mercado, porque eu falei, cara, a gente tem que educar as pessoas para não acontecer isso que está acontecendo. Então, acredito que a associação vem bem nessa linha, né? De educar, de cuidar dos investidores, das empresas e tudo mais. Exatamente, né? E aí eu vejo algumas coisas, né? O primeiro, em 2018, né, quando nós achamos o mercado, que aquela época foi o primeiro boom do mercado, assim, nacional, falando, né? O mercado realmente que começou a aparecer em jornais, começou a aparecer na mídia de uma forma geral, ainda era um mercado, comparado hoje, um mercado muito menor. Então, você tinha essa primeira explosão e você começava a experimentar os primeiros problemas dessa explosão, como você mesmo disse, né? O primeiro era tentar separar o joio do trigo, né? Quem estava trabalhando de forma séria, que queria fazer séria, que hoje estão aqui no mercado trabalhando, e aqueles que queriam se aproveitar das pessoas, né? Então, parte da associação, uma parte da missão da associação é também olhar para isso. E como é que a associação se coloca no meio da sociedade? Porque eu acho até difícil falar sobre uma associação, falar sobre uma união de empresas, fica muito abstrato para as pessoas, né? Do que isso significa. Bom, a Bcrypto é uma entidade que está entre o poder público, o poder privado e a sociedade de forma geral. Sociedade, as pessoas, famílias, investidores, clientes, todos aqueles que têm algum tipo de interesse no mercado. Então, a Bcrypto está bem inserida no meio. A Bcrypto é uma associação, uma entidade sem fins lucrativos. Ou seja, tudo que ela arrecada, tudo que ela tem de receita é revertido à sociedade de alguma forma. Seja por meio de eventos, seja por meio de trabalhos, seja por meio de processos educacionais, de cursos, ou então a associação ele tem esse papel de devolver para a sociedade para que, né, nós consigamos alcançar a nossa missão. E nossa missão é bem clara e bem objetiva, que é ajudar a organizar e a desenvolver a criptoeconomia no país. Então, essa que é a nossa função. Então, para isso, nós temos 3 grandes blocos de atuação. O primeiro bloco de atuação, políticas, né? Então, aqui nós discutimos políticas públicas, né? Respondemos a consultas públicas, trazemos informações, dados ali para as autoridades tomarem suas decisões sempre e é extremamente fundamentado tecnicamente, sempre. Isso não muda. Só que nós entendemos que não adianta apenas discutir sobre políticas públicas se o mercado não fizer sua parte. O mercado precisa fazer sua parte. Precisa demonstrar, né, antes de qualquer coisa, que ele é extremamente capaz, não só de cumprir, mas como ele é maduro o suficiente para poder agir antes de que uma força maior como uma regulação se imponha. Então, para isso, nós também discutimos as políticas privadas. Estamos falando aqui da nossa autorregulação, por exemplo, que existe desde 2020. Um segundo bloco, que não adianta nada a gente discutir política, assim, de uma forma geral, se nós não tivermos dados, informações precisas do setor. Então, uma grande parte aqui da associação, uma grande parte da nossa energia é empreendida aqui nas nossas ações, estão focados em pesquisas, em documentos, em publicações que façam trazer indicadores, informações, dados do setor brasileiro, para que aí sim você consiga guiar, discutir políticas públicas, discutir políticas privadas, entender como o mercado funciona é fundamental. Por isso que nós temos, por exemplo, fizemos o nosso censo,
que foi recentemente publicado, que foi extremamente elogiado, inclusive por alguns reguladores que falaram que antes é muito difícil ver isso entre os tipos de mercado. Então, aqui é um papel da associação. E um terceiro e último pilar, que eu acredito que é o mais importante, não adianta nada você ter informações, você discutir e implantar políticas se você não tiver uma cultura e uma educação muito forte voltada à criptoeconomia. Então aqui a associação trabalha com cursos, com ações educacionais, temos diversas parcerias voltados ali à educação, né? Então, recentemente tivemos com mais de 500 servidores públicos cursos, temos um acordo firmado, por exemplo, com a CVM, da qual também dispõe de contribuir na grade curricular de educação financeira para adolescentes. Isso também faz parte, né, trazer ali o que é criptoeconomia, como funciona essa nova economia, quais são as diretrizes desse novo, até para poder trazer mais educação para essa nova economia que está chegando. Com certeza, até porque cada vez mais, né, a gente vê as pessoas entrando no mercado. Esse ano, por exemplo, a gente teve aprovação de um ETF à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, de alguns ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos, um marco importante para o mercado. Esse ano a gente tem halving do Bitcoin novamente, que também chama a atenção. Provavelmente as mídias tradicionais vão começar a falar do mercado novamente. Então a gente tem muitas coisas positivas acontecendo no mercado. A gente está vendo o mercado crescer cada vez mais, grandes instituições entrando no mercado, grandes investidores. E, bom, a gente está vendo todo esse crescimento. Eu queria saber como que a associação está vendo esse crescimento do mercado e por que o trabalho de vocês, nesse momento, é tão importante? Primeiro, o mercado ele vem se estruturando ao decorrer dos anos, né? Então, ao decorrer dos anos, nós vemos a criação de novos tipos de produtos e serviços, né? Por exemplo, quando nós falamos de mercado de até 2018, estávamos falando de um mercado que era restrito puramente, vamos dizer assim, à negociação de Bitcoin e Ethereum. Hoje, que são dois tipos de ativos que a gente fala tradicionais. Em 2019, né, em diante, a gente começa a ver surgir novos players, né? Novos tipos de tecnologia, novas prestações de serviço, utilizando inclusive a tecnologia blockchain. Eu acho que aqui entra muito as tokenizadoras, né? As tokenizadoras como ali que começam a surgir e trazer de fato uma nova forma de investir, né? Traz uma nova forma que a pessoa, né, o cidadão brasileiro, consiga de fato ter um novo tipo de ativo da qual ele pode investir de forma muito mais fácil, de forma muito mais simples. Então, esse momento que a gente vive é um momento que nós temos um setor que começa a ser pluralizado em termos de negócio, nós temos a entrada de novos participantes desse mercado, por exemplo, instituições financeiras, né, do mercado tradicional entrando e fazendo parte da criptoeconomia, e ao mesmo tempo o Brasil começa a se tornar extremamente atrativo para capital estrangeiro. Isso é muito bom. Então, as empresas estrangeiras começam a se estabelecer no Brasil, gerando aqui, trazendo produtos, serviços, e gerando aqui renda, e gerando aqui empregos. Então, a gente começa a ter esse ecossistema cada vez mais fomentando e cada vez mais quente. Bom, esse ano é um ano extremamente importante de vários pontos. Do ponto de vista econômico, como você trouxe com a aprovação do ETF, né, lá nos Estados Unidos, o que traz uma grande legitimação da criptoeconomia no mercado financeiro tradicional. Então, o que isso representa? Significa que agora, cripto de uma forma geral, né, e aqui eu vou colocar os tokens, as tokenizadoras, vamos colocar os criptoativos tradicionais como Bitcoin, etc., participam do mesmo jogo que os demais. Então isso é a primeira mensagem passada quando eu falo pelo ETF. Uma grande conquista, né, para o mercado. Uma grande conquista. Porque há muito tempo o mercado ele vinha trazendo um grande potencial, mas de forma paralela, né? E não que seja ruim, não existe aqui nenhum ponto ruim, mas vem trabalhando de forma paralela ao mercado financeiro. Então esse encontro ele era inevitável, né, dos dois, e dessa fusão entre os dois era inevitável. Mas muito se ansiava por quando ia acontecer essa fusão. E esse processo de fusão começou um tempo atrás, e um desses pontos é justamente a aprovação do ETF, onde ele começa a fundir, né, partes do mercado da criptoeconomia junto com o mercado financeiro e de capitais tradicional. Então, nós temos essa ação. Nós temos uma outra ação que é a revisão de políticas monetárias internacionais, olhando práticas de juros, né? O mundo começa a discutir realmente se vamos para uma recessão em prol de juros ou não, né? Ou a gente reduz a política de juros. Novamente, isso é muito bom, né? Quanto menor os juros, maior é o dinheiro do mercado, maior a circulação, maior a produtividade.
Isso é bom para todos, para o mercado financeiro e para a criptoeconomia também. Então, perspectiva macroeconômica é a melhor possível para esse ano. Quando nós temos, olhando a criptoeconomia, como você mesmo colocou em específico, temos o evento halving do Bitcoin. Né, vai acontecer daqui a alguns meses. Então, o que isso traz? Traz que a recompensa vai ser dividida pela metade. O Bitcoin ainda é mais ou menos 50% do mercado. Então, reduzindo essa recompensa significa mais escassez. Portanto, mais escassez significa mais valor. E todos esperam que esse valor seja refletido em seu preço. Então, é uma outra grande expectativa do mercado. Bom, isso é o ponto de vista econômico, mas a gente tem um ponto de vista também regulatório. Sim, que está avançando muito aqui no Brasil, né? Muito no Brasil, temos muito nos Estados Unidos. Até o ano passado, nos Estados Unidos, vinha tendo uma corrente meio contrária à criptoeconomia. Vem tendo grandes discussões, grandes debates a fim de meio que frear a criptoeconomia nos Estados Unidos. E hoje o segundo maior mercado do mundo, o primeiro, ele fica disputando ali com o mercado asiático, é os Estados Unidos. Então uma freada lá realmente representa um grande impacto à criptoeconomia internacional. Mas com a aprovação do ETF, é meio que uma posição de que não, a gente não vai frear. Ao contrário, a gente vai liberar mais, a gente está permitindo. Então isso passou uma mensagem muito positiva regulatória. Então nos Estados Unidos começa a se discutir, a retornar os debates regulatórios que estavam meio esfriados. No Brasil, e aí eu trago, né, esse debate regulatório tem tido pelo mundo todo, mas especialmente quente no Brasil. E aqui, esse ano, é um ano muito específico de evolução regulatória. Nós vamos ter muitos debates regulatórios, temos a consulta do Banco Central que já foi posta, temos uma regulação que a CVM já veio trabalhando desde o ano passado. Então, o Brasil desponta em termos de segurança jurídica. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para as Américas. Que é legal até você falar da parte de regulamentação, e era uma das perguntas que eu ia até te fazer, porque quem é muito cripto, né? Às vezes a gente vê a galera, não, mas eu não sou a favor da regulamentação, eu sou contra, porque é um mercado descentralizado, ninguém vai controlar, nem nada. Mas a regulamentação, ela é extremamente importante para o mercado, né? Então, para trazer segurança para os investidores, para a gente ver mais pessoas entrando no mercado, porque com certeza muita gente não entra no mercado por não ter uma regulamentação, por medo, né? Então, ter uma regulamentação, ela vai trazer realmente segurança aí para o mercado. Então, a gente tem que apoiar isso. Exato, é segurança para todos, né? É segurança para o cidadão brasileiro que está indo lá comprando os seus tokens, comprando suas criptos, é segurança para o investidor que está colocando dinheiro na empresa, é segurança para a empresa que está produzindo novos tipos de ativos e novas ações, é segurança para todos. Por quê, né? Porque se há um problema, né? E por que isso é importante, né? E aí falar para todos, né, de forma aberta, por que a regulação e a regulamentação é extremamente importante para qualquer mercado? Ele não são um processo de legitimação, ele vai além. É um processo que, em caso de um problema, caso a pessoa tenha um problema, caso o investidor tenha um problema, caso qualquer um desses agentes tenha algum problema, ele tem a quem recorrer. Ele tem a quem fazer valer aquela regra imposta. Então vamos supor uma coisa bem simples. Ora, se não existe uma regulamentação, se não existe uma regulação voltado, por exemplo, à segurança de uma empresa, à segurança financeira de uma empresa, caso a pessoa coloque dinheiro naquela empresa, aquela empresa quebre, quem vai garantir, então, que seu dinheiro esteja guardado e seguro, né? E quantos casos a gente viu, né? Você que está até mais tempo do que eu no mercado, de pessoas que foram lesadas por empresas grandes, imensas, né? Que a gente teve caso aí de Bitcoin Banco, Atlas Quantum, né? Que agora a gente nem ouve mais falar. As pessoas não sabiam para quem recorrer, né? Quantas pessoas eu vi buscarem, que eu trabalhei em site de notícia, e quem eu busco? Eu tive um problema com golpe na empresa, quem eu busco? Para quem eu vou recorrer? O que vai acontecer? Então, assim, as pessoas ficavam perdidas. Então, a regulamentação vai trazer mais clareza também para esse... As pessoas, elas confundem muito, né? A regulação, muitas vezes, com sufocamento. E, de fato, isso é possível sufocar, né? Um setor, um negócio, uma empresa, ou seja lá o que for, por meio de regulação. Sim, é possível. Mas vamos lembrar que todas as discussões no Brasil estão sendo extremamente produtivas. Então, existe uma vontade das autoridades não de sufocar, ao contrário, de entender por que, por exemplo, o mercado cripto é maior que o mercado de capitais hoje em termos de pessoas físicas, né? Enquanto o mercado de capitais tem 3% da população, 3% da população brasileira
acesso ao mercado de capitais. Quem está falando esse dado não sou eu, esse dado da B3 e da Ambima. Então, 3% da população brasileira de CPFs acessa o mercado de capitais, enquanto o mercado cripto ele é acessado por 6% da população. Ainda um dado pequeno, se você for olhar. E um mercado muito mais novo, né? E um mercado muito mais novo. Então, quando a gente observa isso, e na cabeça das autoridades, fala, ué, por quê? Por que essa discrepância? Por que o mercado cripto tem mais gente que o mercado tão antigo e tão mais tradicional? Ué, porque ele é mais simples, ele é mais ágil, ele é mais fácil da pessoa acessar. Ele é um mercado que inclui as pessoas, não é um mercado que exclui. Então, um grande ponto do mercado de capitais muitas vezes, para você fazer um investimento, você tem que ter um target mínimo de investimento. No mercado cripto não existe isso. No mercado cripto você está lá com R$50, com R$10 você consegue fazer. Ou seja, o mercado é inclusivo, inclui as pessoas. Essa nova economia que é inclusiva. Então, de fato, as autoridades elas olham com um olhar muito positivo de ser realmente, de trazer um poder transformador para a nossa economia. Então, eu não creio que isso vai acontecer aqui no Brasil e eu não creio que nós seremos sufocados, ao contrário. Eu creio que a gente vai ter um desenvolvimento muito maior. Veja aí a iniciativa do Banco Central, por exemplo, o DREX, que é a iniciativa que tem maior desenvolvimento, né, por parte do mundo falando sobre isso, de uma CDBC. Então eu acredito que em breve a gente vai ter aí bons desenvolvimentos para o mercado. A gente está caminhando bem, né? A gente está caminhando bem. Então, acho que as pessoas têm que apoiar aí realmente a regulamentação. É isso, não tem como negar. Vai acontecer independente se você apoia ou não. Ainda bem que existe o Estado, ainda bem que ele se faz presente, né? Porque nós temos a quem recorrer, nós temos a quem buscar. Então, dentro desse sentido, o que nós devemos fazer como sociedade é contribuir um para com os outros. Com todo mundo contribuindo, nós teremos algo muito extremamente equilibrado, nós teremos algo que realmente ajude o setor como um todo. E o que é legal a gente ver, né, também, o mercado tradicional, o pessoal do mercado tradicional, eles olhavam um pouco com preconceito para o mercado cripto, né? Hoje isso já mudou. A gente via bancos, a gente via várias notícias, bancos que fecharam contas de corretoras, de clientes, da galera que fazia P2P. Então, nossa, tinha toda essa questão. Hoje em dia, a gente já vê, por exemplo, Itaú entrando no mercado cripto, né, possibilitando aí que os clientes comprem criptomoedas, né, até que foi uma parceria que fez aí com um Alic mesmo, com a parte de Crypto as a Service. A gente vê realmente o mercado crescendo, instituições entrando no mercado, e eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem? Se é uma tendência realmente mais bancos, outras empresas disponibilizarem criptos em suas plataformas, até através de Crypto as a Service, né, que é uma possibilidade de facilitar aí que empresas aceitem e disponibilizem cripto para os seus clientes. Olha, é uma tendência, assim, eu não vejo eu não vejo só bancos, né? Eu vejo que cripto ela vai estar acessível a todos e a todo momento por vários meios, né? E aqui eu coloco, desde a parte de Crypto as a Service, né? Que os bancos, instituições, empresas vão adquirir para colocar em suas plataformas. Agora, por exemplo, com a regulação cada vez mais forte, o mercado entende que cada vez mais rápido será o consumo, né? A adoção da cripto por parte dos agentes regulados. E aqui agentes regulados eu coloco não só banco, eu coloco aqui corretoras, eu coloco aqui instituições de crédito, eu coloco instituições de pagamento. Mais rápido vai ser essa adoção. O mais rápido vai poder aderir a isso, né? Então, essa adoção vai realmente buscar não reventar a roda, mas sim buscar parceiros e provedores de serviço como o Crypto as a Service que fazem ali esse serviço já para o mercado. Então eu vejo que é uma tendência de todos buscarem, né? Eu vejo até além disso, né? Quando a gente está falando do mercado de cripto, eu não vejo que apenas a pessoa vai ter acesso apenas a Bitcoin, a Ethereum, a plataformas de ativos mais tradicionais, mas você vai ver cada vez mais internalizar a tecnologia blockchain para a sua utilização, para a sua criação de ativos próprios, para a disponibilização de ativos ali de forma descentralizada. Tokenização. A gente vai ver muito título tokenizado, a gente vai ver uma disponibilização grande para o mercado, que a pessoa vai poder comprar com um clique, né? Vai poder adquirir com um clique, vai poder ter uma rentabilidade maior do que o mercado de capitais, porque elimina aqui burocracias, né, que nós teríamos. Então, hoje intermediários, né, que vem junto com as burocracias, né? Então vamos lembrar que um ativo, não é porque o mercado hoje ele é informatizado, eu sempre gosto de falar isso, não é porque o mercado de capitais hoje é informatizado que ele é digital, não. Sim.
né? Ele continua fazendo o que sempre fez em papel e transferindo do papel para o computador. Tanto é que existe um papel, existe um conceito, chama-se depositária central, né, no mercado de capitais. O que é depositária central? É a entidade, no caso aqui a B3, é uma depositária central, que simplesmente recebe todos os ativos e armazena esses ativos. Ou seja, é papel, é documento. É registro. Então, a blockchain ele permite que o ativo seja estruturado completamente de forma digital. Cada vez mais digital, cada vez mais rápido. Significa o quê? Menos intermediário, maior eficiência. Você repassa o que ficaria pelo meio do caminho a quem de fato está comprando o ativo. Ou seja, quem de fato mais está segurança também, né? E mais, assim, a possibilidade de qualquer um realmente entrar no mercado, né? Porque Exato. hoje a gente tem ativos aí do mercado tradicional, que investimentos que as pessoas não conseguem ter acesso, porque só vai ter acesso quem tem um grande capital. Então, a tokenização, né, falando especificamente disso, ela traz essa possibilidade de qualquer um acessar o mercado mesmo e ter acesso a esse tipo de investimento. Existem ativos que são, e isso eu acho incrível, né? Porque se você entra, né, na maior parte das vezes, em qualquer plataforma de investimento, você vai ver lá fundo de investimento, você vai ler CDB, etc., né? Vai ver ações, vai ver esses títulos tradicionais no mercado, né? Mas existem muito mais instrumentos, né, financeiros, e existem muito mais ativos, né, do mercado do que esses em específico, né? Então, a grande possibilidade é que as pessoas não têm acesso a esses ativos de alto rendimento. Não têm acesso. Esses ativos ficam restritos a um certo grupo, né? A um grupo que realmente tem, de fato, muita condição financeira de adquiri-los e mantê-los. São ativos extremamente caros. Então, realmente, com a tokenização, você consegue adquirir esses ativos, fracioná-los e distribuí-los. Você consegue garantir a rentabilidade de uma pessoa comum, a mesma rentabilidade que teria um acesso, por exemplo, a uma pessoa de altíssima renda. Então, você consegue ter ali uma democratização do acesso ao investimento. Então, eu vejo a mesma coisa que você. Eu vejo que, e ainda digo mais, com Crypto as a Service, com a evolução da regulamentação, com a evolução disso tudo, eu não creio que as pessoas vão ter acesso só a Bitcoin e a Ethereum na sua plataforma ou qualquer outra, mas vão ter acesso também a tokens que representam ativos, que vão trazer grandes rendimentos ali em todas as plataformas. E aqui é uma grande possibilidade do Brasil. A rentabilidade do Brasil é uma das maiores do mundo para investidores. Imagina você poder distribuir esses tokens em nível internacional. Que é incrível e é super possível. E é super possível, né? Você pode listar, você pode distribuir isso ao decorrer do mundo. Então, veja a possibilidade que o Brasil tem de ainda se beneficiar quanto nação na atração de capital pelas buscas por esses ativos. Então é um potencial gigantesco. E é um mercado 24/7. Né? Então, aí, todos os dias a pessoa pode estar operando, negociando, enfim, comprando tokens. Então, é um mercado que vem crescendo muito. E aí surgiu uma pergunta assim na minha cabeça, que eu nem tinha parado para pensar nisso ainda. Com a questão, a gente vê bancos entrando no mercado, outras corretoras entrando no mercado, disponibilizando cripto, e com certeza vão disponibilizar tokens daqui a pouco para as pessoas. A gente vê a LIC crescendo muito mais também com tokenização. Como vão ficar as corretoras, né? Porque hoje, assim, as pessoas optam pelas corretoras. Mas existe que nem, a FTX ficou insolvente, né? Muitas pessoas ficaram com medo, foram comprar carteira de criptomoedas, mas muita gente nem sabe usar uma carteira. Como as corretoras vão ficar? Elas vão perder muito público para bancos, para outras corretoras, corretoras mesmo, tipo uma XP, enfim, não sei. XP não tá mais, né? Mas enfim, outra corretora, assim. Como que você vê essa movimentação? Você fala das exchanges, né? Quando das você exchanges, falou das exchanges. Não, eu não vejo não, porque, de novo, a gente tem 6% do mercado. Sim. A criptoeconomia é 6% do mercado, ou seja, tem muito que crescer ainda. Quando a gente olha, e aí eu coloco um Pix como um grande exemplo, um Pix hoje ele alcança 55% da população. E não alcança 100%, ele alcança 55%. Então o que a gente pode dizer que o alcance do Pix, vamos dizer assim, seria proporcional ao alcance do mercado digital. Vamos colocar dessa forma, certo? Então nós falamos aqui que nós temos 55% da população brasileira de fato inserido no mercado financeiro digital. Vamos fazer esse paralelo. Então, quando a gente vê
esse potencial, que a gente vê que, na verdade, a criptoeconomia ela pode estar disponível, ela tem um potencial hoje de estar disponível para 55% da população, né, que já usufrui Pix, ou seja, que já possui esse nível de digitalização e que já poderia estar inserido também na criptoeconomia. Então, quando a gente vê hoje a população, 6% da população podendo alcançar 55%, o mercado ainda é muito grande. Muito. Então, Até mais, né? Porque eu acho que tem gente que não usa o Pix pela questão de controle, né? Porque acha que lá, o Pix você sabe o que você está fazendo. Então, acho que até pode ser muito mais do que isso. Infelizmente, a realidade brasileira ela é um pouco mais triste que isso, né? Tem muita gente Porque desvalorizada. 80% da população brasileira ganha até R$ 4.000, segundo o PNAD. 84% da população brasileira, segundo o PNAD, ganha até R$ 4.000. Só que 20% da população não tem renda. Renda é zero. Então, na verdade, quando você observa, na verdade, e aí trazendo para a criptoeconomia, eu acho que a cripto aqui, é por isso que eu acredito que tem tanto mercado, e é por isso que eu acredito que não vai existir uma competição predatória, vamos colocar assim, mas uma competição saudável em termos de expansão de mercado e de diversidade, é porque se hoje 55% da população acessa o Pix, né? E a criptoeconomia já poderia estar alcançando esses 55%, a criptoeconomia ainda tem uma função de alcançar os outros 45% da população que não estão inseridos de alguma forma no sistema financeiro tradicional. E aí por que eu digo isso? Porque o advento de muitas moedas sociais no Brasil, né? Então a criptoeconomia poderia ajudar isso. Moeda social é um termo muito bonito que eu vejo para utilizar quando as pessoas não utilizam real. Elas utilizam qualquer outra moeda criada no local e a moeda que gira naquela cidade é aquela moeda. Porque o real não é acessível, porque é caro. Olha que coisa. Né? Então termina sendo criado o quê? Sistema de vales. Vale, eu compro uma coisa aqui, a pessoa anota um vale e ela paga um vale com outro vale, e isso são chamadas moedas sociais. Eu não sabia. Eu nem sabia que isso existia ainda. Tem muito. O Brasil é muito grande, tem uma disparidade muito grande, tem problemas. Né? Isso é triste. Isso é muito triste. Então a criptoeconomia, de fato, ela consegue, pela sua capacidade, de alcançar essa população. Sim. Por que não criar moedas sociais, por exemplo, como é da criptoeconomia, ou por que não levar um real extremamente fracionado para essa população? Então a gente tem essa possibilidade com a criptoeconomia. A gente tem a possibilidade de alcançar muito mais que 55%. E uma outra coisa, né, interessante, que para você usar Pix, etc., você tem que estar conectado à internet. Sim. O tempo todo. Né? Você tem que estar ali o tempo todo conectado à internet. Você tem que estar disponível ali, você tem que estar fazendo as negociações, você tem que estar o tempo todo ali para você fazer um Pix. E não é qualquer internet, a internet tem que ser boa. Né? Você tem que conectar, tem que ter um aparelho bom, tem que ter N outras questões para você conseguir fazer isso. Com a criptoeconomia, não necessariamente. Né? Você tem sistemas mais leves, você tem um processo que funciona offline, só precisa entrar online de vez em quando para sincronizar. Então você tem uma realidade que pode ajudar a alcançar esses 45% hoje que não alcançados. Um mercado que tem muito para crescer. A gente tem muita educação ainda, muito trabalho de educação para explicar para as pessoas entenderem esse mercado. Enfim, é um processo. Acho que isso é um desafio, né? Que uma das perguntas que eu ia te fazer, os desafios que vocês enxergam que o mercado cripto, incluindo a parte, né, de tokenização de ativos do mundo real, ainda vão enfrentar. Como que vocês veem assim esses desafios? São bastantes, né? Porque é um mercado ainda novo. Né? Se você pega o mercado de capitais, nós estamos falando de um mercado centenário. Você pega o mercado financeiro, é um dos mercados mais antigos, né, que existe, né? Que veio evoluindo ao decorrer de toda a humanidade. Então você tem sistemas e você tem essa nova economia digital. No final do dia, a criptoeconomia é a nova economia digital, é a reformulação da economia, né, do sistema financeiro como um todo. A forma como opera. Né? Então, os desafios são tremendos, mas eu acredito que os maiores pontos desses desafios estão justamente em, aceitabilidade por parte das pessoas da sua utilização. Então, como utiliza, aplicação, tem muita coisa hoje que se questiona se isso poderia ser feito em blockchain ou não. Então, acho que ainda vai ter termos de discussão quanto isso, né, sobre a utilização e quando utilizar a tecnologia e sua aceitabilidade. E eu acho que o segundo grande ponto aqui é o regulatório.
né? Porque para termos essa união de fato, né, para que essas barreiras possam ser quebradas, para que a criptoeconomia comece a trabalhar de fato em conjunto com o mercado financeiro, como parte do mercado financeiro, ou como parte do mercado de capitais, e sua tecnologia sendo utilizada, adaptações regulatórias vão ter que ser feitas. E adaptação regulatória em sistemas tão tradicionais e tão conservadores e tão antigos. Então, isso de fato vai depender de uma grande discussão da sociedade, que não vai ser rápido. Então, vamos lembrar, né, que hoje, por exemplo, para você emitir um título, um ativo no mercado de capitais, você passa por um extenso processo de criação desse ativo, de depósito desse ativo, de negociação do ativo. Todo esse processo muda com a criptoeconomia. Os seus valores não mudam, né? Eu quero dizer, o valor intrínseco colocado, os princípios não mudam, mas o processo operacional muda. Então, para isso, precisa mudar toda a regulação existente, né? Por exemplo, para você poder emitir uma ação em forma de token, você tem que mudar praticamente 80% de toda a regulação voltada a esse tipo de ativo. Então, você tem uma série de controles, você tem uma série de regulações que precisam ser adaptados. E aí eu coloco, né, um ponto. Se nós estamos discutindo a reforma tributária e ela é tão complexa, e é uma questão tributária, é um pedacinho. Imagina discutir a atualização de regulação de todo o sistema. É muito complexo. Então, eu creio que os maiores desafios estão voltados a esse debate. Acredito que o mercado tem feito sua parte, tem trazido sua parte, tem trazido sua contribuição, trazendo aqui produtos, serviços, demonstrando, apresentando teses, criando produtos aqui, disponibilizando para a população, trazendo suas práticas, demonstrando suas práticas em termos de segurança para todos, né? E nós temos um excelente posicionamento aqui das autoridades e palavra deles em, poxa, queremos ajudar, queremos ver. Então o ambiente é muito propício para não deixar de ser um desafio. Isso é legal, a gente vê assim, Banco Central, CVM, olhando para o mercado, apoiando o mercado, querendo escutar, chamando, né, o mercado para participar de debates, para eles entenderem mais. Então isso eu acho extremamente importante. Eu vejo a LIC, né, o Daniel da LIC tá direto aí em Banco Central, CVM, conversando com o pessoal para contribuir com o mercado. A LIC tem crescido muito nos últimos anos com a parte de tokenização. Esse ano também deve investir ainda mais na parte de tokenização e a gente vê eles apoiando isso, né? Então, com certeza, ainda passa pelo desafio de várias barreiras, né? Tem um outro lado, claro que vai ter um lado que vai querer emperrar, que vai ficar com preconceito no mercado e tudo mais, a gente vai enfrentar várias barreiras, mas é um mercado inevitável, né? Então, as pessoas vão migrar para esse mercado, mas é um processo que a gente vai ver. É um processo que você falou, é um processo de mudança de infraestrutura, né? Pensa o seguinte, o prédio está pronto, mas os alicerces não servem mais. Você quer mudar os alicerces, como é que você vai fazer? É um processo difícil, né? Porque quando você está olhando a infraestrutura foi criada para durar a vida toda, né? Para durar 2, 3 mil anos. Então, quando você olha isso, fala, poxa, eu preciso mudar o alicerce do prédio, como é que eu vou fazer? Né? Então, esse é o processo que a gente está enfrentando quanto criptoeconomia. E, de novo, tem todos os indicadores apontando para o melhor caminho possível, né? Tem todos os indicadores mostrando que estamos indo bem, que existe boa intenção, existe boa vontade, existe cooperação e que ainda o Brasil ainda dispõe de posição privilegiada, não por ele, não porque ele foi colocado, não porque alguém colocou ele lá, mas porque nós fizemos o dever de casa de estar nessa posição privilegiada. Então, em termos de criptoeconomia e em termos de oportunidade para o Brasil, poucas vezes nós tivemos à frente e tivemos a chance de estar liderando e de estar à frente desse processo, né? De beber água mais limpa que todos, né? Quando fala quem chega antes no rio, né? Bebe água limpa, né? Então, pouquíssimas vezes nós tivemos essa oportunidade. Tivemos a oportunidade de boom das commodities, né? Tivemos outras poucas oportunidades como essa, mas aqui nós estamos. E nós temos essa possibilidade de fato, continuar na liderança, de continuar olhando com um olhar muito positivo para o Brasil, justamente graças aqui às empresas que vêm fazendo um trabalho sensacional, junto à sociedade que vem entendendo e vem pedindo mais por isso, e graças também aqui às autoridades do poder público que têm entendido e trabalhado de forma cooperativa
com todos. Então eu imagino que nós temos aqui um cenário extremamente positivo. Tudo indica que, apesar dos desafios, continuaremos nessa tendência positiva. Com certeza. Eu sempre falei, eu acho que a gente tem que olhar para onde os grandes estão olhando, e os grandes estão olhando para esse mercado, né? Os grandes estão entrando neste mercado. Então a gente tem que seguir eles, e quem está entrando no mercado cripto, quem já entrou no mercado cripto, aí está no caminho certo, porque em tão pouco tempo de mercado, olha o barulho que o mercado já fez, não só aqui em Brasil, né? No mundo inteiro. Então acho que a gente tem que acompanhar isso. Bernardo, deixa eu te fazer uma última pergunta. A gente tá otimista aí com possível queda de juros dos Estados Unidos, com halving, com ETF, então muita coisa boa acontecendo. Então os olhos das pessoas vão se voltar ao mercado de novo, a gente vai entrar em algum momento num ciclo de alta novamente no mercado, né? E eu queria saber, queria que você falasse, né, em nome da associação, quais cuidados que as pessoas, empresas, elas têm que tomar com o mercado, né? E como que a associação ela pode contribuir para a experiência dessas pessoas, dessas empresas no mercado cripto. Eu acho que um ponto, primeiro, acho que o importante é a gente sempre falar aqui para todo mundo a diferença entre valor e preço, né? O que a gente está estimando é que o valor do mercado, ele cada vez mais está sendo provado e cada vez mais ele está sendo mais valorizado, né? Agora, quando o preço vai acompanhar o valor, isso a gente não tem como saber, né? Então, apesar de todos os indicadores demonstrar que o mercado é um mercado de alto valor, não significa que ele vai ser um mercado de grandes preços. Né? Então, naturalmente, né, historicamente demonstra que quanto maior o valor, maior o preço, mas não necessariamente isso é realidade em todas as condições. Né? Então, bom lembrar desse fato antes de qualquer coisa. E aí, acompanhando isso, né, que eu falei aqui sobre a diferença entre valor e preço, o primeiro ponto é: invista naquilo que você conhece. Você só entende o valor de algo e só entende se vale a pena investir, né, por questões de preço, por exemplo, se você conhece. Né? Então, antes de investir, procure entender o que você está querendo investir. Procure entender o mercado, né, daquele ativo. Procure entender como funciona, se é volátil, se não é. Se é volátil, por que é volátil. Se não é, o porquê que não é volátil, né? No caso aí, por exemplo, das tokenizações, nós não temos uma volatilidade, né? Nós temos aqui um rendimento dado pelo seu próprio tipo de ativo lastreado, que é incrível, né? Assim, grande parte da população brasileira busca essa segurança. Já a outra parte busca estar exposto à volatilidade, que pode ganhar, né, mais, vamos dizer assim, pode ter um lucro maior, como também não pode ter. Né? Então, busca entender e busca estudar sobre aquele tipo de mercado, sobre aquele tipo de ativo do qual mais te agrada, né, em termos de suas características. Bom, estudei, já vi, vou investir, teste antes. Não invista tudo que você tem naquilo, né? Então, vendi um carro, vou investir tudo naquela. Não faça isso. Experimente antes de poder. Até para comprar um carro, a pessoa não faz o test drive. Faça um test drive também dos investimentos. Compre uma pequena parte, veja, gostei. Acho que eu estou mais disposto a colocar mais. Então, coloque primeiro uma pequena parte do seu patrimônio nesse teste. Experimente antes de ter uma experiência completa. Né? Como eu estou ficando velho, né? Como as pessoas hoje dizem, né? Eu gosto de ter uma experiência completa das coisas. Né? Não, mas é verdade, porque as pessoas elas se empolgam, principalmente quando o mercado está em alta, que a gente vê ali os preços subindo todos os dias, as pessoas escutam alguém falar, entra aí, tem uma pessoa falando, um influenciador falando, compra tal ativo, a pessoa compra lá na empolgação, e aí o mercado vira, cai, acontece alguma coisa, e aí a pessoa se decepciona e sai aí do mercado colocando a culpa no mercado cripto, sendo que foi, na verdade, a ganância e a falta de estudo. Então, eu tô super de acordo com você. O terceiro ponto, que a gente sempre gosta de falar, é desconfie de promessas milagrosas. Né? Elas não existem. Não. A pessoa chegou e falou assim, você vai ganhar 300% no ano, 200%. Olha, eu acho difícil, né? E eu acho que aqui vale lembrar, eu acho que é o princípio, né? Nenhum ativo que você vai investir, você vai ficar rico, né? Assim, a intenção dos investimentos não é essa. A intenção dos investimentos é garantir que você tenha ali uma correção pela inflação, pelo tempo, né? Que ele traga um retorno talvez um pouco maior que a inflação, que o seu patrimônio ele não desvalorize, né? Que ele continue a evoluir e continue pelo menos, se não na mesma taxa, acima da taxa da inflação, um pouco acima, mas dificilmente você vai encontrar um ativo e vai ficar milionário com esse ativo. Então desconfie de promessas milagrosas, né? Elas não existem, né? Eu acho que esse é o terceiro ponto.
Se E aí fosse o assim, tava todo mundo rico, é, ganhando dinheiro dormindo, né? pois é, isso não existe, né? E Não. aí eu acredito que o último quarto ponto, que aqui a Bcrypto pode ajudar demais com sua lista de associados, que é, ok, escolhi o ativo, entendi o mercado, tem meu dinheirinho ali, o primeiro para fazer o teste, qual empresa eu coloco? E aí escolha as empresas que estão aqui constituídas no Brasil, né, que possa garantir ali, ter uma segurança por parte do investidor. Poxa, tive um problema, eu tenho a quem recorrer, não fica só a critério da empresa. E aqui a Bcrypto pode ajudar com todos os seus associados, como, por exemplo, a LIC, que é um dos nossos associados, que está aqui em conjunto conosco, fazendo parte do debate e desse processo como um todo, que inclusive é submetida à nossa autorregulação, né? Então, estamos discutindo a regulação, mas os associados da Bcrypto já cumprem uma autorregulação. Então, aqui a nossa lista de associados pode te ajudar muito. Entra lá no site, busca por essas empresas, entende qual que é a empresa que faz mais sentido ali e faça seu experimento e comece ali na criptoeconomia. Eu acho que isso são essas dicas principais. Que isso é extremamente importante. Você saber aonde ir, você saber com quem ter informação correta, isso é importante no mercado. Pesquisar, né? A gente tem aí, eu sempre falo, a gente tem uma ferramenta incrível que é o Google. A gente pode jogar as coisas do Google e ter milhares de informações. Então, a gente pode ir no Jus Brasil pesquisar sobre empresas, a gente pode acessar os sites criptos e ter mais informações, a gente pode ir no site da associação e ver quais empresas são confiáveis. Então, acho que é só uma dedicação, né? A gente tem que dedicar, afinal, é o nosso dinheiro, né? Então, quando você vai colocar um dinheiro em alguma coisa, você tem que saber o que você está fazendo, como você disse, a gente tem que dedicar o nosso tempo para fazer o melhor, né? E diversificar, né? Então, se você olha para investimento, eu acho que é você sempre buscar a diversificação. Então, diversificar com tokens, com cripto, renda fixa, ações, eu acho que a gente tem que estar sempre diversificando aí pra gente buscar ganhar de todos os lados. Eu acho esse ponto bem interessante, né? Porque quando a gente fala sobre diversificação, muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas isso é coisa de rico, né? Isso é coisa colocada para quem... Não, isso é para todo mundo, né? Poxa, coloca R$10 aqui, R$10 ali. Pô, a criptoeconomia permite isso, então utilize. Poxa, ok, mercado de capitais para mim é muito caro, não consigo, não tenho nenhum valor mínimo para poder entrar no fundo. Não tem problema. Veja que na criptoeconomia, veja ativos. Tem corretora que você pode comprar R$1 em cripto. R$1. Assim. Óbvio, é que as pessoas, elas querem, coloquei aqui, amanhã eu quero estar com, sei lá quanto, quer ganhar muito dinheiro. Claro que é proporcional, tanto o lucro como a perda, o quanto você tem investido, né? O quanto você investe. Então, é ir aos poucos mesmo. Dá para começar com um pouquinho, vai tendo lucro, vai reinvestindo lucro e assim vai crescendo. É uma cultura, né? O investimento, na verdade, ele é uma cultura. Uma cultura de quê? De preservar o seu caixa. Óbvio, né? A gente não está falando daqui do brasileiro, poxa, mas eu não tenho muito. Não, a gente não está falando de muito, a gente está falando de pouco mesmo. Tenta com esse pouco, cria cultura, né? E assim você vai evoluindo, e assim vai evoluindo aos poucos. Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala sobre a cultura de comprar ativos, não está falando de você juntar R$100 mil e fazer a compra. Não é isso. A gente está falando de fazer essa cultura. Poxa, com R$10, R$1, deixa eu fazer, deixa eu investir, deixa eu experimentar, deixa eu entender, que isso vai gerando a cultura de preservação, que é o que no outro dia a gente gravou um podcast com a Nathalie Dual, né, da CVM, que é a superintendente de educação financeira, e ela falou, muito simples, isso é criar educação financeira. Se você consegue fazer isso para sua própria preservação, você consegue fazer isso para sua família, consegue transmitir isso para seu filho, consegue ter essa cultura de como manejar o seu dinheiro, né? Então, eu acho que num país que a gente vive realmente uma desigualdade muito grande, principalmente voltada à educação, ações como essa, bem simples, são bem factuais, são sempre bem-vindas. Bernardo, eu quero que você faça suas considerações finais aí, se você quer falar alguma coisa da associação e como que as pessoas encontram a associação, também é legal para o pessoal saber. Maravilha. Bom, primeiro estamos em todas as redes sociais, né? Então, estamos aqui no X, antigo Twitter, né? No @Bcrypto_oficial. Estamos aqui no Instagram, no Facebook, @Bcrypto, no LinkedIn também, Bcrypto. Procure a gente, busque a gente, né? Nós disponibilizamos muita informação de caráter educativo também, né? Disponibilizamos muitas informações sobre o mercado, sobre dados econômicos. Entre no nosso site www.abcrypto.com.br, acesse lá os nossos estudos, acesse os nossos trabalhos, né? A gente vem alimentando também com notícias do setor, né? Eu acho que é um bom portal. É uma boa ação para estar sempre conectado ali com a criptoeconomia para entender o que está acontecendo, né? Então, é óbvio, né? Nós estamos falando aqui de uma associação de empresas que em breve
Vamos ter mais notícias aí também voltado para as pessoas, mas vamos primeiro para acompanhar e estar junto. Pode acessar ali o nosso site, nossas redes sociais, que será muito bem-vindo. E nossa equipe aqui está pronta para interagir, para conversar também e para responder suas dúvidas, que serão super bem-vindas. Sensacional, Bernardo. Só quero agradecer pela tua participação. Isso que eu falei, Bernardo, nosso podcast é cerca de 30 minutos. Já passou de 30 minutos, já estamos quase em 1 hora, mas é que o bate-papo foi muito bom mesmo. Então, assim, é extremamente importante as pessoas entenderem o papel da associação, entenderem mais sobre o mercado cripto, sobre tokenização, regulamentação, tudo que está acontecendo. E você trouxe muita informação, então, obrigada mesmo pela tua participação. Com certeza vou te convidar mais vezes, então aguarde. Pode convidar, estou aqui, muito obrigado pelo convite. Amei mesmo, foi sensacional. Bate-papos como esse são muito bons e muito importantes. Parabéns pela iniciativa e muito bom. Conte comigo e conte com a Bcrypto, porque vocês precisarem. Pode deixar. Obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, que a gente tem muito conteúdo no www.descomplique.com.br. Lá vocês encontram muita informação sobre o mercado financeiro, tokenização, tudo que vocês quiserem saber sobre o mercado. A gente tem lá e também a gente está em todas as redes sociais aí. Busca Leak, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigada, gente. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Bernardo. Tchau, tchau.